Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula de história. Hoje nós vamos estudar sobre a Revolução Francesa. É um assunto bastante complexo, porque existem muitos detalhezinhos que a gente vai ter que entender. Quero que vocês prestem bastante atenção à explicação. Se sentirem alguma dificuldade, voltem a assistir o filme novamente, tá ok? Então vamos lá, vamos aprender, vem comigo. Então, Revolução Francesa. Para a gente entender a Revolução Francesa, eu coloquei aqui para vocês uma introdução, né? Então, olha, foi o conjunto de eventos que de 1789 a 1799 alterou o quadro político, econômico e social da França. Quer dizer que a França passou por mudanças, né? Quando a gente fala em revolução, nós estamos falando de mudanças. A revolução, ela pode acontecer com uma guerra ou ela pode acontecer pacificamente, a mudança, né? A revolução, a mudança, ela acontece ou com guerra ou pacificamente. Na França, especificamente, aconteceram algumas guerras, alguns confrontos ali que foram difíceis, né? Mas vamos entender um pouquinho mais. Então, olha, antes da Revolução, a França era caracterizada pelo antigo regime. Lembram que a gente estudou o absolutismo? Ou seja, o absolutismo monárquico, o mercantilismo e a sociedade estamental. Então, nós tínhamos um rei absoluto que controlava o comércio, que controlava as decisões e, principalmente, uma sociedade estamental, que não permitia, né, sair de uma classe social e ir para outra. Era uma mobilidade muito pequena. A Revolução rompeu com o antigo regime, que é o absolutismo, né? Que dominava a Europa desde o século XV. Tornou-se, assim, um importante marco histórico, iniciando a Idade Contemporânea. Então, olha que importante, gente. Esse acontecimento marca o fim de um momento histórico e o início de outro momento histórico, né? Então, a gente sai da Idade Moderna e vai para a Idade Contemporânea. A Revolução Francesa inspirou reformas em outros países, além de ter influenciado na independência das colônias espanholas e na proclamação da independência do Brasil. Embora seja uma revolução burguesa, houve forte participação popular. Então vejam bem, apesar da burguesia, né, ter tido uma participação muito importante nessa revolução, nessas mudanças que aconteceram, a população em geral, né, também participou. Então, representa um momento, a Revolução Francesa, ela representa um momento em que a burguesia, já detentora do poder econômico, né, porque eram os comerciantes, eles conseguem atingir o poder político, né? Então, a burguesia, ela queria isso mesmo, ela foi lutando para chegar ao poder, né? E aí a gente viu todo o processo até chegarmos, né, nesse momento onde a burguesia alcança o seu principal objetivo, que era deter o poder político também. Bom, as causas. Dentre as principais causas da Revolução Francesa, podemos destacar o custo da monarquia. Então, o rei Luís XVI e a sua corte gastavam enormes quantias para sustentar seus privilégios. E quem pagava isso, gente? Era o povo, né? Porque quem pagava impostos era somente o terceiro estado, né? Então, isso foi uma coisa que acabou pesando muito para acontecer a revolução. As ideias iluministas também influenciaram o desejo por reformas políticas e econômicas. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade acabaram estampados nas cores da bandeira e também no hino da França, né? O gasto com guerras pesou na economia do país, né? Então a França acabou
perdendo as guerras, tanto de independência dos Estados Unidos, quanto a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. E uma guerra sempre gera gastos, né, gente? Então, os gastos provocou vamos dizer assim, um quadro econômico, né, bastante ruim. Então, ó, além disso, o quadro econômico na França era péssimo e a fome ameaçava a população. Por que a fome ameaçava? Olha, houveram períodos de grandes secas que prejudicaram a agricultura e acentuavam a miséria. Então, havia escassez de alimentos, o que aumentava ainda mais a revolta da população. Então, vejam bem, a população tendo que pagar os altos impostos. A população tendo que viver num país onde a miséria e a escassez só aumentavam. Que os nobres viviam às suas custas, né? À custa do povo. Então, o povo foi se revoltando com tudo isso. A divisão da sociedade francesa também pode ser considerada a causa da Revolução, pois não havia mobilidade e a posição social dependia do nascimento da pessoa, né? Então, se ela nascesse nobre, se manteria nobre, se não, não. Enfim, então era uma situação muito difícil. Aqueles que tinham mais dinheiro conseguiam comprar um título de nobreza, né? Era possível isso. Mas eram poucos que conseguiam. Então, isso gerava um descontentamento também. Aí nós temos, ó, no século XVIII, a burguesia se sentia prejudicada pela intervenção do Estado na economia, que era o mercantilismo, né? O rei interferindo em todas as decisões econômicas. Então, isso era uma coisa também que gerava um descontentamento na burguesia. Então, não eram só os mais pobres que estavam sentindo e sofrendo, mas a burguesia que detinha o poder econômico também estava contrariada, né? Então, politicamente, o reinado de Luís XVI caracterizava uma monarquia absolutista, né? Um poder ilimitado para ele e de origem divina, porque eles diziam ainda que o rei tinha poder porque ele havia recebido aquele poder de Deus, né? A sociedade francesa era estamental, que a gente já falou, dividida em 3 estados. Então, a gente tinha o primeiro estado, que era o clero, composto pelo alto e baixo clero. O segundo estado era a nobreza, né? Aqueles nobres de sangue mesmo, e os de toga, que eram aqueles que compravam os títulos de nobreza. E o terceiro estado, que era composto pelo povo. Quem fazia parte do povo? A burguesia, tanto alta, pequena e média burguesia, né? Independente da quantidade de dinheiro que essa burguesia tinha, ela estava dentro do terceiro estado. E os pobres, que eram os camponeses, os trabalhadores urbanos e os desempregados. Então, essa divisão social, ela também gerou um grande descontentamento na população, né? Então, o primeiro e o segundo estado, eles tinham a isenção dos impostos, eles não pagavam impostos. Então, quem é que sustentava tudo, na verdade? Era o terceiro estado, principalmente a burguesia, né? Então, os burgueses era quem carregava, ó, o clero e o segundo estado, a nobreza, né, nas costas. Então, isso foi muito complicado. Bom, a insatisfação da maioria esmagadora da população contra a monarquia fazia da França um terreno fértil para os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Aqui a mulher, gente, correndo na frente, né, da revolução, ela representa a liberdade, né? Então, a liberdade guiando o povo, né, com a bandeira na mão. Então, a gente tem aqui as etapas da Revolução. Então, a Assembleia dos Estados Gerais, que aconteceu em 1789. Para resolver a questão dos impostos, então, o que o rei fez? Ele convocou uma Assembleia dos Estados Gerais, com representantes dos 3 estados. Então, ele convocou lá o clero, nobres, e convocou pessoas do povo, né? Só que tem um porém. A votação seria por estado e não por pessoa. Então, por mais que o terceiro estado tivesse uma quantidade grande de pessoas lá dentro, né, porque eles eram realmente mais numerosos, eles jamais ganhariam a votação. E sabem o que o rei queria fazer?
o rei queria fazer com que o terceiro estado pagasse mais impostos para resolver o problema do país. Então, olhe, cada estado tinha direito a um voto, mas a burguesia queria uma votação por indivíduo, porque aí eles ganhariam na votação, né? O que levou a violentas discussões. Diante da impossibilidade de resolver a questão, o terceiro estado se separou dos demais, declarando-se em Assembleia Nacional Constituinte. Aí vem a primeira fase da Revolução, que é chamada de Assembleia Nacional Constituinte. Então vejam bem, eles não se retiraram da Revolução, da Assembleia? Sim, era uma Assembleia, quer ver? Vamos voltar lá. Era uma Assembleia dos Estados Gerais. E eles se organizaram numa Assembleia Nacional Constituinte. O que eles queriam fazer, na verdade? Uma Constituição. Então, ó, a Constituição representaria o fim do absolutismo monárquico na França. Eles queriam colocar leis para que o rei seguisse as leis, que é a Constituição. Bom, em Paris, o povo invadiu a antiga prisão da Bastilha, num momento que representou simbolicamente, gente, o fim do antigo regime. Tá? Então foi um momento bastante simbólico, olha, a tomada da Bastilha. Então o povo invadiu, era um local fortificado, com grandes muralhas, aonde naquele momento histórico não tinha ninguém preso, era uma prisão, mas não tinha ninguém preso. Era um local onde se guardavam as armas, as munições, né, as coisas que o governo tinha para fazer as guerras. Então, o povo invadiu e tomou a Bastilha. Então, isso simbolicamente representou o fim do antigo regime. Mas não acabou tudo aí, né? Na zona rural, tá? Então, em Paris, na cidade. Na zona rural, o que aconteceu? Os camponeses invadiram os castelos, incendiaram plantações e massacraram membros da nobreza e do clero. Foi o período do grande medo, né? Então, os nobres com medo, a população invadindo, enfim, foi um período muito difícil. Bom, decisões da Assembleia Nacional Constituinte. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Todos têm direito à liberdade e à defesa da propriedade privada. A extinção dos privilégios feudais da nobreza. A aprovação da Constituição Civil do Clero, que confiscou as terras da Igreja e subordinação de seus membros ao Estado francês. Então, o clero teve que obedecer às determinações do Estado, do governo, né? E perdeu as suas terras. E a promulgação da Constituição também, que estabelecia o voto censitário e a tripartição dos poderes, quer dizer, a criação dos 3 poderes. Então, nós tivemos aí a promulgação da Constituição, propriamente dito, né? A criação do voto censitário, que aí poderia votar quem tivesse uma renda pré-determinada pelo governo, então não era para todo mundo. Essa história de liberdade e igualdade para todo mundo não foi bem assim para todos, né? E a tripartição dos poderes, quer dizer, a criação do executivo, legislativo e judiciário, tá? Gente, o tempo desse vídeo, ele já está se encerrando dentro do aplicativo que eu gravo, então eu vou encerrar esse vídeo e já volto já com outro. Me aguarde!